Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Deus é muito maravilhoso. Não existe um lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus, não é? Amém? Quando o pastor Jesus estava falando aqui sobre ele derramar um alabastro, né, aquele perfume tão caro aos pés de Jesus, ele diz que os nossos filhos são esses que a gente derrama aos pés de Jesus. Eu estava me lembrando de uma palavra que eu ouvi em um DVD que o pastor Marcos me emprestou, a respeito de onde é o lugar mais seguro para se estar. E ele estava contando a história de Davi. Davi era um homem de guerra e ele era um rei. E como general, ele foi vencedor em todas as guerras. Apesar de uma batalha ter um pouco mais de dificuldade, dar uma retrocedida, mas ele sempre assim, inclusive cantavam a respeito dele. Saul matou 1000 e Davi matou mais de 10.000. 10 vezes mais do que o rei. Ele sempre foi alguém que esteve à frente da batalha. Mas um dia ele escolheu não ir para lá e ficar no palácio. E porque ali era o lugar mais seguro, né, do que estar na frente da batalha, onde ele estava sendo alvejado, e muitos, claro, queriam ver o tombo do rei. Ele saiu e foi para o castelo, para o palácio, mas ali ele não estava pronto para enfrentar uma batalha, e ele perdeu para o adultério, ele perdeu para o homicídio, porque ali, estando num lugar que aparentemente era seguro, ele foi derrotado na sua moral, foi derrotado na sua santidade, e ele teve que passar por muitos problemas por ter cometido aquele adultério e ter planejado um homicídio. Então, nós devemos sempre estar agradecidos a Deus por termos pessoas como vocês, amados irmãos, e como muitos que temos aqui, que escolheram sair daquele lugar que parece confortável, que parece seguro, para estar no centro da vontade de Deus. Glória a Deus pela vida do Yuri e por muitos que têm oferecido suas vidas ali. Glória a Deus pela sua vida que está ofertando. E amor é isso. Quando a gente diz que ama a Deus, quando a gente diz que ama as pessoas, a gente tem atitude de amor. Veja que Deus... em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso é uma atitude. O amor, ele é principalmente atitude. E você e eu, nós falamos mais alto com a boca ou com nossas atitudes? E hoje nós vamos aprender da palavra de Deus rapidamente a respeito justamente disso. O amor é uma atitude, o amor é algo que você coloca em prática. O amor é assim. Então nós vamos aprender sobre 5 atitudes. Olha lá, 5 atitudes de quem ama. 5 atitudes de quem ama. O amor, ele é assim, ele faz. Então, quem ama é sincero. Diga, quem ama é sincero. Diga assim: quem ama honra. Quem ama serve. Quem ama abençoa. Quem ama pacifica. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Nós já estivemos falando aqui numa versão liderança, né, na terça-feira, sobre esse texto e sobre as 5 atitudes do amor. Hoje nós vamos ter uma versão para todos aqui. Quem ama é sincero. Uma igreja fez uma pesquisa e para que as pessoas escrevessem, principalmente no que diz respeito ao relacionamento, palavras que eles mais buscam das pessoas com as quais eles se relacionam. E no topo da lista estava sinceridade. Sinceridade. Todos nós queremos viver num ambiente sincero. Nem sempre encontramos um ambiente sincero, né, amados irmãos? Às vezes as pessoas estão falando algo, mas estão vivendo outra. Vendo essa figura aqui, eu me lembro, cada um vai rindo ao seu tempo, né, gente? Eu já percebi isso. Todo mundo já viu?
Mas então, eu estava me lembrando de um pastor que ele acabou escrevendo um livro sobre espiritualidade emocionalmente saudável, quando ele conta que Deus, quando ele recebia as pessoas à porta, ele sempre dizia: oh, que é um motivo de muita alegria receber você agora em minha casa. E um dia o Espírito Santo falou com ele e disse: isso é verdade? Porque muitas vezes aquele homem, um pastor, e ele recebia pessoas, e eu sei que você muitas vezes está lá na sua casa e você está pronto para não fazer nada, ou pelo menos ficar lá recolhido, só você, e vem uma visita, você toca lá, você fala: o fulano está aí, a fulana está aí. Aí a questão dele do Espírito Santo com ele era: realmente você está dizendo isso sinceramente? É um prazer para você receber essa pessoa agora em sua casa? Sinceridade não é uma coisa tão fácil, né? Já pensou se a pessoa, em nome da sinceridade, sai lá e fala: sinceramente não estava esperando receber você, e nem é um prazer para mim receber você agora na minha casa, mas vamos entrar, porque eu sou educado, então eu convido você a entrar. É uma dificuldade, né, amados irmãos? Mas leia o livro depois, você sabe o que Deus depois fez isso, o que o Espírito Santo, incomodando ele com essa questão da sinceridade, fez com ele. Porque quem ama é sincero. Quem ama é sincero. Nós vamos aprender sobre esse equilíbrio da sinceridade. Veja o que diz a palavra de Deus no texto que nós vamos pegar alguns versículos para ler, lá em Romanos 12, a partir do verso 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. O amor deve ser sincero, implica que você deve odiar o que é mal, fugir do que é mal, deve ter um forte sentimento de repulsa, você deve se divorciar do mal, ou seja, você deve odiar a falsidade, você deve se divorciar da hipocrisia, ela não deve fazer parte da sua vida. E quando ele fala pegue-se ao que é bom, significa, a palavra tem o sentido de colar, cimentar, unir fortemente, o mesmo que o vínculo matrimonial. É assim que deve ser a sua atitude com relação à sinceridade, com relação à hipocrisia. Veja só, há um dito assim: todo mundo quer sinceridade, mas nem todo mundo aguenta ouvir a verdade. Por isso que sinceridade é uma coisa difícil, não é? Jô Soares disse uma coisa interessante, diz assim: as pessoas estão tão acostumadas a ouvir mentiras, que sinceridade demais choca e faz com que você pareça arrogante. É verdade. Alguém disse que quando você é muito sincero, você afasta as pessoas de você. E quando falta sinceridade, você atrai os falsos. E aí você fica perguntando: bom, diante disso, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Se o amor é sincero, como é que eu faço isso? E eu mesmo fiquei me perguntando, né? Como é que a gente faz, pai? Porque tem gente que, em nome da sinceridade, acaba sendo mal educado, né? Eu falo a verdade e falo na cara, eu falo mesmo. Você não está falando a verdade, você está sendo mal educado. Porque existe a coisa certa para fazer na hora certa. Então aí, eu fiquei pensando, como que faz? E aí eu encontrei essa palavra maravilhosa de John Stott. Ele diz assim: a verdade é dura se não for suavizada pelo amor, e o amor é mole se não for fortalecido pela verdade. Precisamos dessa combinação exata de verdade e amor. Não é lindo isso, amados irmãos? Vejam de novo, a verdade é dura se não for suavizada pelo amor, e o amor é mole
se não for fortalecido pela verdade. Precisamos dessa combinação exata de verdade e amor. Diga assim: o amor é sincero. Amém, amados irmãos? Então não se esqueça do equilíbrio, não é verdade? Então vamos lá, vamos continuar. Lembre-se que a primeira palavra é sinceridade. Quem ama é sincero. Você está em busca de honra própria? Todos nós gostamos, ou a maior parte de nós gostamos quando temos os nossos atos reconhecidos, não é verdade? É verdade, a maior parte das pessoas acha que Deus nos criou assim. Mas nós devemos buscar essa honra, esse reconhecimento. Veja o que diz a palavra de Deus no versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando, que é o 12. Veja lá, a palavra de Deus diz assim: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Aqui significa escolham dar honra ao invés de receber honra. Assim a gente cria uma verdadeira cultura de honra. Veja só o que diz então esse versículo completo: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Quem ama honra. A palavra Filadélfia, que significa afeição do amor fraternal. O resultado disso é honra ao próximo. Nós, da cultura ocidental, a gente perdeu um pouquinho essa questão de dar honra, né? Porque a gente dá uma desculpa para não honrar as pessoas. Não, eu não sou puxa-saco. Eu não fico adulando ninguém, não. E a gente cria uma cultura de desonra. A gente cria, e o que a Bíblia está dizendo que tem que ter esse amor fraternal, a gente tem que honrar um ao outro. E nós temos que escolher honrar o outro, ao invés de querer receber honra. Eu estava conversando com o Yuri a respeito do Nepal, porque o Yuri, eu me lembro que desde a adolescência dele, e a gente trabalhou junto em algumas coisas assim, eu conheço o Yuri, por incrível que pareça, conheço o Yuri desde 5 anos de idade. 7 anos. 7 anos. Pois é, e aí eu lembro que o Yuri, desde a adolescência, ele ficava com esse negócio de Nepal. Eu falei assim, cara, o Yuri vai esquecer disso, porque a hora que ele souber o que é o Nepal, né? E ele cresceu com o Nepal na cabeça, né? E ele agora, ele foi se apaixonando pelo Nepal. E ele falou assim, que lá no Nepal, a cultura de honra é forte. Ele diz, quando você chega no Nepal, geralmente aquelas pessoas ali, elas fazem um colar com uma flor, que há muito, quando eles começaram essa cultura de honra, essa flor era muito rara, e ela era muito cara, e eles faziam aquele colar, e era que as pessoas que eram bem-vindas, eles queriam honrar as pessoas, não só dizendo, seja bem-vindo, mas você é honrado aqui. Aí eles pegavam esse colar e colocavam no pescoço das pessoas honradas. Ele disse assim, que quando eles estão se alimentando na família, os mais velhos, eles sempre recebem a honra de falar primeiro do que os demais, né? Você vê na cultura ocidental, as pessoas fazem isso. Se a pessoa envelheceu, fica esse velho gagá aí, não sabe nem falar direito, né? Não é? As pessoas vão desonrar, vão perder o sentido. Agora, olha o que a palavra de Deus diz sobre honra. E me permita sair um pouco de Romanos, mas me manter dentro da cultura bíblica. Veja só, diz assim, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 2 e 3. A cultura de honra nasce dentro da própria casa. O pai ama quando o filho honra. E qual é a maior honra que o pai espera receber? Eu gosto quando eu ganho um presente do Felipe, do Gabriel, uma camisa, uma calça, um sapato, ou sei lá o que eles já, tantas coisas que eles querem dar e me dão. Mas quando que o pai é mais honrado? Não é quando um filho obedece? Não é? A maior honra é essa. Aliás, nós temos isso. Jesus diz assim: aquele que me ama é aquele que
guarda os meus mandamentos. Aquele que honra é aquele que obedece. E eu falei assim, pois como a gente espera a honra dos nossos filhos nesse sentido? Não é verdade? Mas Deus falou comigo, olha, você ainda é filho, não se esqueça, você é adulto, mas você ainda é filho. Você vai ensinar os seus filhos como honra os pais, eles vendo como você honra a sua mãe. Eu não tenho mais pai vivo, fisiológico, tenho meu pai vivinho aqui, que é o pastor Gilson Bredo, meu pai espiritual, meu discipulador. Como é gostoso ter um discipulador assim, né, gente? E aí, você ensina com suas atitudes. Deus me mostrou o quanto eu honro minha mãe, é o quanto eu estou ensinando os meus filhos sobre honra. E é assim que é, não é verdade? O amor, ele é prático. Diga assim, quem ama, honra. Olha só a honra, ó. Vós servos, obedecei, o sentido aqui é de honrar. Obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Já viu? Olha só o que Pedro escreve sobre honra, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Deus já falou comigo seriamente assim, a respeito, e nos tem falado, nós estávamos num devocional, na reunião com os pastores, nós estamos lendo um livro que chama Debaixo de Suas Asas, e Deus já tinha me falado sobre aquilo, e ele aborda uma hora sobre a questão de honrar ao rei, honrar ao governante. E amados irmãos, Deus falou comigo no meu coração mesmo, olha, não participe de nenhuma chacota com relação a presidente. E olha, amados irmãos, você deve dizer, mas quer dizer que a gente não pode falar? Não, se tiver que falar, fala sério. Nós temos voz profética, nós devemos falar sério. Olha, Deus reprova isso, agora participar de chacota com relação aos nossos governantes cria uma atmosfera de desonra que não vai nos ajudar, pelo contrário. E sabe, nós devemos honrar pelo simples fato que a Bíblia está mandando a gente honrar, porque quando a gente obedece a palavra, a gente honra a Deus. Então, se a gente honra o rei, a gente honra a Deus. E Pedro estava honrando aquele que mandava açoitá-lo, porque eram os próprios governantes que mandavam açoitá-lo, e que por fim o condenariam à morte, mas ele não deixou de falar aquilo. Veja só, a Bíblia manda, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especificamente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Nós precisamos aprender essa questão de honrar os nossos líderes. Uma vez eu vi uma questão de honra muito, muito, muito bonita, eu aprendi lá no conselho de pastores, porque de uma parte nós somos líderes, mas também em outra hora você vai ser liderado, você vai estar lá sobre a liderança de alguém. E alguém disse assim, nós estamos comentando algumas ideias, e algumas pessoas já começaram a falar, porque o presidente, não sei o que, tal, alguém levantou e disse assim, presidente, é o seguinte, nós todos aqui estamos dando sugestão, mas quem colocou você sobre a liderança for Deus, e o que você decidir a gente vai fazer com muita alegria. Honrou. Quem ama, honra. E olha só, é interessante a questão da honra, porque veja só, olha, preste atenção nisso aqui, ó. Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem. Agora olha, quando não dão honra ao profeta, olha o que acontece. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade e desonra. E os sinais, veja só, Jesus está falando a respeito de si mesmo. Jesus não fez maiores milagres e mais milagres ali, porque o profeta não tem honra na sua própria terra. Olha o que diz Mateus 10:41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o quê? Galardão de profeta, ou seja, a recompensa de profeta. E quem recebe o justo na qualidade de justo, receberá o quê? Galardão de justo. Você viu que a honra, na verdade, cria uma atmosfera de galardão? Nós precisamos
ter, amados irmãos, e criar, amados irmãos e irmãs, uma cultura de honra, jamais de desonra. Vamos seguir. Então, aí vem a outra. Quem ama faz isso aqui, olha. Você busca posições superiores para servir ou para ser servido? Sim, porque as pessoas que nesse mundo têm posição maior, eles então mandam e as pessoas trabalham para ele. Não é assim que funciona? É verdade. Olha o que Jesus disse, ó. Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles, mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, Então quem é o maior no reino dos céus? Aquele que serve. Diga assim: quem ama, serve. Diga: quem ama, serve. Para quê? Porque essas 5 atitudes do amor é tão importante que você que está aí acessando a sua Bíblia no seu smartphone, sempre tem que você clica e você guarda como favorito, né? Guarde esses versículos como favorito para você não esquecer das 5 atitudes do amor. Sabe por quê? Porque essa questão ela antagoniza como o mundo vê o serviço. E Jesus é quem propôs essa coisa que é realmente um paradoxo. Jesus disse que no reino dos céus, o maior, quem está em posição superior, serve ao menor. Quem ama, serve. Amém, irmãos? Então, para você guardar as palavrinhas até aqui, vou pedir, guarda algumas letrinhas. Vamos lá, as letrinhas. Ó, a primeira letrinha que eu quero que você guarde é S. Diga S. Agora a segunda letrinha, H, S. S, H, S. Está guardado aí? S, H, S. O primeiro S é de quem ama é sincero. Quem ama? Ah, pronto, vocês são muito bons. E vocês vão colocar em prática isso, eu tenho certeza. Veja o que o texto diz lá de Romanos, que nós estamos baseando. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Quem ama, serve. Quem ama, serve. Com zelo, serve com zelo. Veja o que diz a palavra. Não sejais remissos. O sentido aqui com zelo e não sejais remissos. Não ser vagaroso, lento, demorado, indolente, negligente. Não é? É aquela questão assim. Quando você está servindo, você tem que servir, rápido. Não seja demorado, não seja remisso. Não é aquela coisa, fulano, faz alguma coisa, faz tal coisa. Eu já estou indo. E quando é para obedecer e fazer, quando alguém fala, já estou indo, é o gerúndio mais longo da história. Fulano, você já fez tal coisa? Já falei, estou indo. Mas você falou estou indo já há quanto tempo atrás você falou estou indo? Vai, faz rápido. O bom servo é aquele que a pessoa falou, pronto, você faz rápido, não é verdade? Esses dias a princesa Tânia precisava tomar uma água real, e era noite, e eu estava com sono. E ela falou assim, estou com a boquinha seca, precisava de um copo d'água. Eu quis fazer ser lento, eu falei, opa, a oportunidade de servir. Eu pulei da cama e fui lá pegar o copo d'água. Ela ficou até assustada, porque eu não costumo fazer isso. Não, brincadeira, gente. Brincadeira, gente. Ela não ficou assustada, não. Eu vou lá e pego o copo com o maior prazer. Meu sonho era pegar aquele copo, gente. Literalmente o sonho. Bom,
Quem ama faz com fervor as coisas, não faz porque é só obrigação, falando, sabe, eu creio assim, que aquele que tem esse espírito de servo, porque que tem amor grande, eu falo assim, que alegria, eu vou poder servir agora, sabe por quê? Porque também o serviço dá propósito para a vida, né? Que você fala assim, eu sirvo para alguma coisa, eu tenho um propósito, eu vou servir. Serve com fervor, serve como quem escolheu ser escravo. Eu vou andar um pouco mais rápido sem tentar explicar esse com alegria que vem da esperança, paciente na tribulação, perseverante na oração, apenas citar. Compartilha tudo dele é em comunhão. Ele considera que nada que ele tem é dele, porque serve. O escravo é dono de alguma coisa? Quantos escravos de Cristo nós temos aqui hoje? Levante a mão. Oh, glória a Deus. Então deixa eu te dar uma boa notícia, você tem tudo, mas não tem nada. Você é o dono de tudo como se não tivesse nada, e você não tem nada como se tivesse tudo. Sabe por quê? Quando você serve, você diz, nada do que eu tenho é meu mesmo. Nada do que eu tenho é meu mesmo. Então está tudo aí à disposição de Deus. Quando você traz a sua oferta para oferecer ao Nepal, depois não fique pensando assim, como eu sou, né, uma pessoa assim, você viu? Eu dei uma oferta lá que... O que estava com você não era propriamente seu, apesar de você ser dono de tudo, porque você é herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus de todas as coisas. Então, por que você tem que pensar assim? Porque quando você dá, você não dá propriamente algo que é seu, mas isso também não vai lhe fazer falta. Sabe por quê? Porque o Deus que é dono de tudo, sabe muito bem de tudo que você precisa, e quando você semeia no reino, você colhe maravilhosamente. Eu aprendi esses dias, que quando Jesus disse assim para aquele jovem rico, vai, vende tudo o que tens e segue-me, alguém disse que aquilo lá era a introdução do sermão. Como assim introdução do sermão? Aí ele falou assim, era a introdução do sermão, porque aquele jovem, ele foi embora pobre, porque ele não entendeu, Jesus mostrou para ele que o senhor dele era Mamon, o que o deixava agarrado ao dinheiro. E ele foi embora. Logo depois, alguém pergunta para ele assim, mas e nós que deixamos de te seguir? Ele falou, vai ganhar 100 vezes mais, ainda aqui nesta terra. Agora, isso nós não vamos usar por troca, mas é para nos ensinar que tudo é seu e nada é seu. Deus é maravilhoso, é por isso que nós devemos servir como tendo tudo em comunhão, porque tudo é em comunhão mesmo. Você é meu irmão, você é minha irmã, vice-versa, e aí nós temos tudo em comunhão, nós temos tudo, recebemos de um Pai, quando nós nos ajudamos uns aos outros, participamos de uma campanha como essa ao Nepal, nós estamos nos ajudando mutuamente, e estamos servindo. Eu acho estranho quando alguém já disse assim, pastor, é constrangedor quando vocês mandam assim falar, diga para o irmão que está do seu lado, eu amo você, meu irmão. Aí eu falo assim, por que é constrangedor? Fala, porque como que eu posso dizer que amo uma pessoa que eu não conheço? Deixa eu dizer uma coisa, quantos aqui deram a oferta porque amam aqueles que estão lá no Nepal? Levante a mão. Se não, vem aqui e pega de volta a oferta, porque não tem valor, nada que é feito sem amor não. E como eu posso dizer que amo alguém que eu nunca vi e que talvez não veja aqui nessa terra? Mas quantos aqui sinceramente foram tocados por Deus e estão cheios de amor por aqueles que estão sofrendo no Nepal? Levante a mão. Glória a Deus, assim é o amor de Deus. Quem ama, serve. Sabe que tem tudo em comum, compartilha. Um dos homens que serviu muito a muitos outros e a todos nós foi Martin Luther King. E ele disse assim, todas as pessoas podem ser grandes, porque todas podem servir. Não é preciso ter um diploma universitário para servir. Não é preciso fazer concordar o sujeito e o verbo para servir. Basta um coração cheio de graça, uma alma gerada pelo amor. Diga assim, quem ama, serve. Você já ouviu isso aqui, ó? Sou crente, mas não sou bobo. Quantos aqui já ouviram essa frase? Levante a mão. Quantos já ouviram? Levanta para eu ver. Quantos já ouviram essa frase? Ah, sim, bastante gente. Quantos aqui já falaram essa frase? Não levanta a mão.
Essa deve ser encomenda, você falou certo, papai, deve ser encomenda do diabo esse negócio. É a Bíblia do diabo essa daí. Eu sou crente, a Bíblia é do diabo. Sou crente, mas não sou bobo. Essa frase geralmente está ligada àquele negócio assim: quem me amaldiçoar, será amaldiçoado. Deus é grande. E tem gente que fala, é isso mesmo, a gente não precisa se vingar, o nosso vingador é Deus. Você cuidado, hein? Você faz isso para mim, quem vai me vingar é Deus, hein? Agora, digo uma coisa, isso é um pensamento da cultura verdadeiramente cristã? Diga assim: quem ama, abençoa. Quem ama, abençoa. Amém? Olha o que o texto diz: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Abençoem e não os amaldiçoem. A palavra aqui, veja, tem o sentido de invocar a bênção de Deus sobre alguém, ação habitual, está no presente imperativo, é uma ordem, isso tem que ser um hábito na nossa vida, abençoar. E pelo contrário, não invocar maldição sobre alguém, também é uma ordem, com negação, proíbe a habitualidade de uma ação, quer dizer, não faça isso agora e nunca. Isso diferencia, não dá tempo aqui para falar tudo isso, mas a Epístola aos Romanos, ela tem como base uma das doutrinas da graça, é o Evangelho da graça que Paulo escreveu, e ele está dizendo aqui, sobre abençoar e amaldiçoar, quem abençoa é porque já foi abençoado pela graça. Isso diferencia quem já foi alcançado pela graça de Jesus, de quem ainda não a tem. Então, amados irmãos, abençoar, como é que é? Como é que é isso na prática? Por exemplo, você abençoa, Paulo está falando, abençoe, por exemplo, alegrem-se com os que se alegrem, chorem com os que choram. João Calvino, fazendo a exegese desse texto, ele escreveu uma coisa muito interessante. Ele escreveu assim: deixar de dar as boas-vindas à felicidade de um irmão com genuína alegria é um sentimento de inveja. Alguém conquista alguma coisa e você fala assim: puxa, hein, eu trabalho mais que o fulano, aí o que ele está tendo e eu não. É um sentimento do quê? E deixar de demonstrar tristeza em seu infortúnio é um sinal de desumanidade. Nós precisamos aprender um pouco mais a sermos empáticos nesse sentido. Veja o que diz o texto, continua: como abençoar, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios a seus próprios olhos. João Calvino também, achei muito interessante, lendo lá a exegese dele, ele diz assim: o antídoto mais eficaz para a cura da arrogância é suprimir uma opinião demasiadamente exagerada acerca de nossa própria sabedoria, porque a gente não fala, mas diz assim: está vendo, não quis seguir a minha opinião. Esse é o dom da verdade, o mais sábio. Nós precisamos aprender a cada vez mais, amados irmãos, a abençoarmos uns aos outros, considerando os outros superiores a nós mesmos. Isso abençoa. Você já ouviu essa frase assim: se me baterem em uma face eu ofereço a outra, mas depois é minha vez? Talvez não, porque isso que ele falou foi um amigo meu brincando. Não, eu sigo a palavra: se baterem na minha face eu ofereço a outra, mas depois vai chegar a minha hora. E nós rimos juntos, mas às vezes a gente vê isso sendo colocado em prática, né, amados irmãos? Mas diga assim: quem ama pacifica. Amém? Quem ama pacifica. Lembra das 3 primeiras letrinhas que a gente falou? Você lembra? SHS. O S é do quê? Quem ama é? Quem ama? Quem ama? Agora eu vou pedir, qual que é quando você tem que abreviar apartamento, você fala assim: vamos lá no meu AP. Quem ama abençoa e quem ama pacifica. Guarda as letrinhas.
Olha só, Romanos, no capítulo 12, né? No versículo 17 diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quem ama, amados irmãos, quem ama pacifica. Diga, quem ama pacifica. Depois Paulo continua falando assim: olha, ao contrário, se o seu inimigo, o inimigo de quem? Ele se fez inimigo seu. Aí que está a questão da paz. Olha só, se o meu inimigo tiver fome, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer mas vençam o mal com o. Esse texto está dizendo assim, que nós não devemos pagar o mal com o mal. Isso glorifica a Deus. Amém? Esse texto está dizendo assim: olha, aprendam com o mestre de vocês, Jesus, que lá na cruz, ele não disse assim: vocês estão me crucificando agora, estão me desonrando agora eu estou sendo humilhado, mas sabe de uma coisa, quando eu voltar na minha glória, vocês me pagam, viu? Jesus não falou isso. Lá na cruz, sendo humilhado, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão aprendeu muito bem a lição, quando ele estava sendo apedrejado até a morte. Ele disse assim: Pai, não lhes impute este mal. Ou seja, eu sei que quem derrama sangue, terá o seu sangue derramado, mas não por esse pecado que eles estão cometendo de me apedrejar, Pai. O Senhor não precisa me vingar nesse ponto. Não me vingue. Senhor, dá a eles uma oportunidade de se arrependerem, de serem maus e se converterem ao Senhor do perdão. Essa é a mensagem que Estevão me passa. Qual é a mensagem que você tem passado? Tem até letra de música que diz assim: aqueles que me viram passar pela tribulação, né? E não sei o que, não sei direito a letra aí. Aí quando vão me ver lá no palco, quer dizer que você quer sair dali para ir para o palco e para ir vingar você mesmo, dizendo: está vendo, eu passei pela tribulação, você não me socorreu. Antes disse assim: é pecado na vida dele, agora eu estou aqui no palco. Primeiro que isso aqui nem palco é. Não sei nem como a gente chama isso aqui, a hora que vai chamar a pessoa, né? A gente fala plataforma, palco me parece aquela coisa que a pessoa vem para se aparecer, né? Então não sei muito bem como chama, eu prefiro o altar, porque o altar é um lugar onde você oferece a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é? Mas deixa chamar o que for de chamar, só estou fazendo. Mas veja só, amados irmãos, nós precisamos fazer o máximo pela paz. Nem sempre é possível, não é possível sempre, eu sei, mas é preciso fazer de tudo pela paz. É proibido vingar-se. Deus é o vingador, como nós já estávamos falando, e também não é nossa tarefa exigir vingança. Se Deus é o vingador, deixe com ele a vingança. Pelo contrário, a gente tem até que pedir: Deus, tem misericórdia, tem compaixão. Deus está nos ensinando que pacificar é fazer o bem ao inimigo, é a máxima demonstração de amor. Sabe por quê, amados irmãos? Se você ama os que te amam, qual vantagem é nisso? Mas se você amar aquele e abençoar aquele que está querendo o teu mal, isso é a maior vitória do amor. Porque você vai converter a pessoa, não pagando com a mesma moeda. Você vai pagar o mal com o bem, e assim você vencerá o mal com o bem. Fazendo isso, vencemos o mal sem nunca jogarmos o jogo de Satanás, o que seria uma derrota.
interessante, quando a Madre Teresa de Calcutá foi receber o Prêmio Nobel da Paz, perguntaram para ela assim: o que podemos fazer a fim de promover a paz mundial? E ela respondeu: voltem para seus lares e amem suas famílias. Porque a maior guerra começa dentro da onde? E depois ela se manifesta mais à frente. Não é isso, amados irmãos? Então, vamos lembrar das 5 atitudes do amor. Quem ama é? Quem ama? Quem ama? Quem ama? Quem ama pacifica. Amém? Isso é amar de verdade. Amar não somente como se fosse uma poesia bonita que só serve para ser cantada, mas não serve para ser vivida. Quem ama realmente demonstra com a sua atitude que ama. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Quantos aqui querem amar e demonstrar isso com ação? Levante a mão. Isso. Só uma mão. Então, 5 atitudes do amor. Feche seus olhos, com a mão levantada. Pai, os meus irmãos e eu, nós desejamos amar com atitudes. Nós desejamos, Senhor, não adianta a gente ficar falando aqui, porque a fé sem obras, ela é morta, e o amor também. Amigo, eu posso dizer que amo a Deus, se as minhas atitudes não falam a mesma coisa. Eu posso gritar que eu amo, mas se minha atitude não me acompanha, as minhas atitudes sempre falarão mais alto do que as minhas palavras. E o mundo está cheio de ouvir boas palavras de amor. O mundo está precisando de pessoas que amem com ações. E ó Deus, nós queremos ser assim, uma igreja viva, que tenha atitudes de quem ama, ó Deus, em nome de Jesus. Então, ó Pai, agora capacita-nos pelo poder do Espírito Santo. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, porque o nosso eu é forte, porque a nossa carne quer prevalecer. Nós não gostamos de quem se faz inimigo nosso. Deus, o Senhor sabe que não está, muitas vezes a gente não age com sinceridade por causa do nosso eu, sempre é por causa dele. Muitas vezes a gente não honra porque a gente quer ser honrado, e como a gente não foi honrado pelas pessoas, a gente não quer ser honrado, então não vou honrar. É sempre o eu, é sempre o eu, é sempre o eu, é sempre o eu que não quer servir, porque não quero ficar por baixo, quero ficar por cima. É sempre o eu que às vezes exige vingança ao invés de querer amar e abençoar. É sempre o eu, ó Deus, que sempre ao invés de pacificar, a gente fica falando mal uns dos outros e colocando mais lenha na fogueira. Deus, nós já negamos o nosso eu, ele já está morto na cruz de Cristo, e nós queremos viver uma nova vida sempre e todos os dias, porque nós já fomos salvos pelo Senhor do amor, e o amor habita em nós, na pessoa maravilhosa do Espírito Santo, e nós queremos ser cheios do Espírito Santo para viver essa verdade. Enche-nos Espírito Santo, batiza-nos com este amor, Espírito Santo, aviva a sua igreja, Espírito Santo, e que esta igreja, que a sua igreja espalhada sobre a face da terra, seja conhecida como a igreja que ama e que tem atitudes de quem ama, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Filho, comunhão do Espírito, suas consolações, o poder e a unção do Espírito venha sobre você, sobre a sua casa, para que você possa amar em atitudes, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus.